Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos conversar sobre os capítulos 13 e 14 do primeiro livro de Reis. A narrativa aqui do livro trata dos reinados de Roboão e Jeroboão. Lembrando que Roboão é o rei do sul, o rei que é descendente de Salomão e vai reinar sobre Judá, e Jeroboão é o rei do norte, o rei que vai reinar sobre Israel, doravante conhecido como Israel. Então nós temos a divisão do reino, nós conversamos sobre a divisão do reino no encontro passado, e agora nós vamos trabalhar, e o livro vai mostrar isso para a gente, o reino do sul e o reino do norte. A narrativa é do fracasso, da falência moral e espiritual desses dois reinos. E também, é claro, a história dos seus reis dentro desse contexto. A gente vai orar, a gente vai pedir agora a direção do Espírito de Deus, que o Senhor venha nos conduzir no entendimento da sua palavra. Nós precisamos da ajuda do alto, nós precisamos que o Senhor venha nos tomar pela mão, nos falar, abrir os nossos olhos, a nossa compreensão, para que a gente possa aproveitar ao máximo aqui a leitura e o estudo da sua palavra. Então vamos orar nessa hora pedindo que Deus nos ajude. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós temos aqui, dedicados, Senhor, ao estudo da sua palavra, aqui às segundas-feiras. Ó Deus, que nesse tempo nós possamos aprender mais de Ti. Que o Senhor nos ensine através da sua palavra, que o Senhor nos instrua através do Teu Espírito Santo, conduzindo nossos pensamentos, e induzindo aqui e conduzindo cada momento desse estudo, ó Deus. E que ao final desse encontro, nós possamos ser transformados segundo a Tua palavra. Que haja, ó Deus, uma mudança na nossa vida, que haja, Senhor, sempre uma ação poderosa do Teu Espírito, nos ensinando algo novo, e mais do que isso, aplicando a nossa vida à Tua palavra, de modo que esse tempo, esse momento de estudo aqui seja transformador para as nossas vidas. Assim nós te agradecemos, nós te louvamos, pedindo a iluminação do Teu Espírito sobre nossas vidas, conduzindo todo o momento, todo o tempo que nós vamos estar aqui estudando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Você que está aqui acompanhando a gente, você que está aqui ao vivo acompanhando a gente nesse encontro, né? Você tem a liberdade para interagir, para colocar suas questões, suas perguntas, para poder, com a gente aqui nesse tempo de estudo, poder participar ativamente. Então a gente sempre encoraja essa participação ativa, né? Aqui no chat, nos comentários, nos quiz que eu vou colocar, perguntas que eu vou colocar durante aí o estudo, que você pode também, né, se manifestar respondendo, né, para a gente poder ter esse momento de interação durante o nosso estudo. Então vamos lá, eu queria que você, aí no seu caderno, aí no seu material de anotação, você colocasse primeiro o nome de Jeroboão. Então você pode colocar o nome de Jeroboão, porque a narrativa bíblica primeiro trata do reinado de Jeroboão e do reino do norte. Nós começamos a falar um pouco sobre isso na semana passada. Veja, por que houve a divisão do reino? Essa é a minha primeira pergunta para a gente começar aqui esse momento do estudo. Por que houve a divisão do reino? Lembra? Quem lembra aí? Por que houve a divisão do reino? A resposta já está no texto. A divisão do reino decorreu da idolatria de Salomão. Nós vimos que lá no capítulo 11 de 1 Reis, o rei Salomão, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. E ele, através dos seus acordos políticos, acordos que ele fez com outros reinos, ele acabou tomando para si muitas mulheres. Ele teve 700 esposas, 700 mulheres e 300 concubinas. Então, Salomão, por causa desses seus casamentos, deixou-se corromper. Por quê? O texto aqui no capítulo 11, estou fazendo uma rápida revisão para a gente poder entrar aqui na nova realidade do reino dividido. Então, no capítulo 11 de 1 Reis, você vai perceber, vai lembrar que lá no versículo 4 do capítulo 11, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Para quê? Para seguir outros deuses. Então, Salomão
que teve um ótimo começo. Nós vimos isso, nós estudamos o início do reinado de Salomão, o desenvolvimento do seu reinado, que foi um tempo de muita glória para Israel. Mas Salomão, na sua obstinação, Salomão, na sua ambição de ser grande, né, na sua megalomania, ele se comprometeu de maneira que o seu coração já não era totalmente fiel para com Deus. Então, o texto aqui do capítulo 11 deixa claro a razão da ruína de Salomão, quando ele deixa de lado a fidelidade. O 6, versículo 6 do capítulo 11 diz que assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, ao Senhor, como fez o seu pai Davi. Então, olha só o versículo 7 do capítulo 11. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Moloque, se você lembra, era uma entidade cananeia aqui dos filhos de Amon, que tinha como forma de culto o sacrifício de crianças. Então, as crianças eram sacrificadas. O molque, né, o chamado molque, era um tipo de sacrifício humano. Então, esse sacrifício que era feito a Moloque, né, o Moleque, também a expressão Moleque vem, né, desse termo. Não vou dizer que no português seja exatamente isso, mas eu teria que fazer um estudo, para não ser leviano aqui com vocês, eu teria que fazer um estudo da palavra no português para ver a sua origem. Mas no texto bíblico, Moloque ou Moleque, né, Moleque com K no final, essa expressão se refere a esse falso deus dos amonitas, e o culto a Moloque ou Moleque era um culto com sacrifício humano. Os registros antigos, né, os historiadores, os pesquisadores, eles comprovam isso. Há comprovação arqueológica. Então você tem ali na região da Palestina, né, você tem a Fenícia ao norte, os fenícios praticavam esse tipo de sacrifício dos filhos, e o sacrifício a Moloque era feito através havia ali uma estátua, né, um tipo de estátua de bronze, e que ela tinha a posição dos braços colocadas à frente, e a criança era colocada naquele altar que tinha os braços da entidade, e a criança rolava para dentro do fogo. Então ela era queimada, aquele ídolo. E você vai ver, infelizmente, referências a esse tipo de prática abominável aqui no livro dos Reis, na história de Israel. Quando Israel se desvia, aqui, claro, Israel ainda em Salomão, mas depois haverá no reino dividido também a mesma aplicação desse desvio. Você vê que Roboão repete essa prática em Judá. Então, lamentavelmente, a corrupção do coração de Salomão, por causa dessa sua mistura, né, com as entidades pagãs, com os deuses de Canaã. Então, Salomão se corrompe e ele não é fiel ao Senhor. Então, por causa da sua infidelidade, a gente viu lá no capítulo 11 que Deus se indignou contra Salomão. E aí levanta o profeta Aías, né? Você tem aqui, primeiro, a profecia que é dada contra Salomão. Então vem aqui no versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Essa registro é importante. Deus aparecer a Salomão 2 vezes. Naquela primeira ocasião, quando ele recebe ali a resposta da oração, Deus lhe dá sabedoria e dá tudo mais. E depois, na consagração do templo, Deus aparece a Salomão novamente. Mas o que a gente tem que lembrar é que a aliança que Deus faz, né, em relação ao povo, em relação à terra, em relação ao seu governo através de Salomão, é uma relação baseada na fidelidade. E ao mesmo tempo em que Deus promete bênçãos por causa da fidelidade, também há advertência séria a Salomão e aos reis em geral quanto à sua infidelidade. Então, eles pagariam o preço pela infidelidade. E mesmo advertidos, mesmo tendo recebido toda essa palavra de Deus previamente, eles não cumpriram
à palavra de Deus não se mantiveram fiéis. E aqui o Salomão é a primeira manifestação dessa depravação, desse afastamento de Deus por parte dos reis. E aí, dentro desse cenário, eu vou pular um pouquinho aqui no capítulo 11 para a gente lembrar da profecia de Aías para Jeroboão. Lembra que Jeroboão era um trabalhador encarregado dos carregadores, daqueles que eram responsáveis pelos trabalhos forçados. Então, o Jeroboão era um homem de destaque. Aqui no versículo 26 do capítulo 11, nós temos a história de Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome Zerua. Levantou a mão contra o rei. Por quê? Aí o texto vai explicar, o historiador vai explicar por que Jeroboão se levantou contra o rei Salomão. Ele, na verdade, estando debaixo, ele sendo um sujeito, né, trabalhador, né, diz o texto que ele era laborioso, valente, capaz, ele foi colocado sobre os trabalhadores que faziam trabalhos forçados aqui no reino de Salomão. Mas veio a profecia através de Aías. O profeta Aías aparece aqui no texto, a partir do versículo 30, né? No 29, na verdade, Aías, o silonita, colocou-se próximo a Jeroboão no caminho, e assim ele profetiza que, assim como a capa dele estava sendo rasgada em 12 pedaços, ele entregava 10 pedaços da capa para Jeroboão, sendo que a profecia de Aías, né, vindo da parte de Deus, é que o reino seria dividido. 2 tribos ficariam com o descendente, com o sucessor de Salomão, e 10 tribos seriam entregues a Jeroboão. Agora, a razão disso tudo é a queda de Salomão. E aí o profeta repete, o juízo de Deus, do versículo 33 do capítulo 11. Ele diz, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moábia, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, a razão do juízo é essa. Tá? Então, o que acontece? Aías profetiza e passa a Jeroboão essa palavra de Deus, de que ele seria o rei dessas 10 tribos, ou seja, seria o rei aqui do Reino do Norte, com essa divisão do reino, que fora provocada pelo próprio Deus. Lembra que no encontro passado, eu falei sobre a tensão entre a soberania divina e responsabilidade humana, lembra disso? Falamos sobre essa tensão e, ao mesmo tempo em que o livro mostra que prevalece a vontade de Deus, isso você vai encontrar no capítulo 12, versículo 15, né? O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor. Então, 1 Reis 12, 15. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, ao mesmo tempo que Deus governa todas as coisas, que ele é soberano, ele reina e dentro do seu domínio, do seu decreto, as coisas acontecem, há responsabilidade humana, tanto de Roboão, filho de Salomão, que não ouviu ali os anciãos, ele ouviu os jovens, e ao ouvir os jovens ele deu uma resposta ruim para o povo, o que precipitou ali uma quebra, uma ruptura dos seus súditos, sendo que uma boa parte segue a Jeroboão, porque Jeroboão estava presente nesse momento. Lembrando que Jeroboão foge para o Egito, ele vai se asilar com Sisaque no Egito, ele foge então para o sul, para o Egito, porque Salomão queria matá-lo. Quando Salomão tomou conhecimento da profecia de Aías, em vez de Salomão se consertar com Deus, ele foi procurar a morte de Jeroboão. Veja como que o ser humano, muitas vezes, né, mesmo sabendo o que Deus quer, ele não dá o braço a torcer, ele não se dobra, ele não se curva, ele não se arrepende e tenta resolver o problema da sua maneira, do seu jeito. E a solução proposta por Salomão era matar o Jeroboão, para evitar. Veja, como é que um homem pode pensar que conseguirá impedir o agir de Deus? O profeta, ele diz, agindo Deus, quem impedirá?
lá no Novo Testamento nós temos a expressão de que para Deus nada é impossível. Então Deus faz cumprir a sua palavra. Quem é o homem para se levantar para impedir a palavra de Deus? Quem é o homem para ir contra aquilo que Deus falou e tentar desfazer o que Deus disse que ia fazer? É certo que se houvesse arrependimento da parte de Salomão, é certo que a misericórdia de Deus manifesta, né, restauraria a sua vida, restauraria ali a condição do seu reino, mas o fato é que Salomão continuou endurecido, Salomão tentou resolver as questões pelas suas próprias mãos, não acolheu a palavra de repreensão de Deus. Mas, voltando para Jeroboão, então, olha, a gente está falando de Jeroboão, que vai ser o rei do norte, Roboão, que vai ser o rei do sul, sendo que Roboão é o descendente de Salomão. A maior parte fica com Jeroboão, né? Porque a divisão do reino foi juízo contra Salomão, contra a idolatria de Salomão. Mas veja só, eu queria que você lesse comigo o capítulo 11, porque isso é muito importante para ligar com o que a gente vai fazer agora na sequência do estudo e trazendo matéria nova aqui do nosso conteúdo. Então, ele diz assim, versículo 37 do capítulo 11, leia comigo aí. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires, 38, se ouvires tudo o que eu te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então veja só, essa palavra, essa expressão aqui do versículo 38, mostra que a escolha de Deus, né? É claro que Deus conhece o coração de todos os homens. É claro que Deus conhece o caráter de Jeroboão. Deus conhece, Deus sabe. Mas a palavra de Deus dada a Jeroboão através do profeta Aías é no sentido de que se ouvires tudo que eu te ordeno, se andares nos meus caminhos, se fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, a promessa de Deus é dar uma casa estável ao rei Jeroboão, tá bom? Eu repito, gente, o texto aqui, histórico, a gente está falando de um livro histórico, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter a perfeita compreensão, a noção de que esse tipo de texto é um texto narrativo histórico, tá? Ele não está falando de doutrina da salvação. O texto aqui não está falando de doutrina da salvação, apesar de falar de pecado. Então, o foco do texto, e eu vou explicar para vocês esse ponto, porque isso é fundamental, importante notar o seguinte, qual é o objetivo do escritor aqui dos livros de Reis? Se você lembra da aula de introdução que nós tivemos lá no início, né, você vai lembrar, vai entender o que eu estou perguntando agora e vai me responder. Qual é o objetivo do autor dos livros de Reis? Lembra que originalmente era um livro só. Reis era um livro só. A nossa Bíblia tem a divisão de primeiro e segundo reis, mas é uma só narrativa, que cobre aí cerca de 400 anos da história, né? Você tem aí uma narrativa extensa, uns 400 anos aproximadamente, que vai ser abrangido por né? Que vão ser abrangidos por esses relatos aqui de reis. Mas a pergunta que eu coloco é essa: qual é o objetivo do autor dos livros, ou do livro de Reis? Se você olhar o final da história, você vai ver que o reino do norte vai ser capturado pela Síria e as pessoas do reino, o reino vai ser arrasado pela invasão assíria em 722 a.C. Veja, 722 a.C. vai haver a invasão da Síria e esse reino do norte vai ser arrasado e o povo vai ser transportado para além do Eufrates. O povo vai ser levado, porque a prática assíria era essa. Os assírios eram muito cruéis, eles invadiam, eles arrasavam os povos vencidos e eles transportavam os povos e misturavam os povos. Isso você vai compreender na sequência aqui do livro, você vai verificar isso acontecendo. Então os assírios, eles pegavam, por exemplo, invadiam Israel, destruíam Israel, eles deportavam o povo para outra região. E aí eles colocavam ali naquela região outro povo. Então eles trouxeram outras pessoas para habitar essa região.
Aí você vai compreender daqui a pouquinho, né, a origem da divisão entre judeus e samaritanos, né? Você vai ver que vai ser formado ali no norte, nessa região, que vai ter um esvaziamento por causa da deportação para outra região, para além do Eufrates, por parte do Império Assírio, e você vai perceber que eles faziam essa modificação. Para quê? Para enfraquecer, para tirar a raiz do povo, para enfraquecer de modo que eles conseguissem dominar. Essa era a estratégia adotada pelos assírios. Isso vai acontecer com Israel no norte. E mais tarde, em 586 a.C., nós temos a invasão babilônica. O Império Assírio ele é superado pelo Império Babilônico. Isso a história, você pode pesquisar a história geral, você vai entender, você vai ler esse relato na história geral. O Império Babilônico, então, se torna hegemônico e ele invade também essa região. E aí a Babilônia acaba invadindo Jerusalém, arrasa Jerusalém e os judeus ali de Jerusalém, daquele Reino do Sul, eles são deportados, né? Alguns, os nobres, os príncipes, alguns são deportados, muitos, na verdade, são deportados para a Babilônia. Então, eles passam a ser exilados na Babilônia. Então, esse foi o fim do Reino do Sul. Isso eu estou fazendo um spoiler aqui, porque isso você vai ver no final da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o objetivo do autor do livro de Reis. O autor do livro, o historiador aqui inspirado, ou os autores inspirados aqui por Deus, né, quem fez essa compilação, quem preparou esse texto, quem pesquisou, então ele vai procurar nos anais dos reis de Israel, vai pegar ali as pesquisas, os livros, né, nos registros das crônicas. Então, o escritor bíblico inspirado, ele tem por objetivo mostrar para a gente por que houve, claro, mostrar para eles, na época, o objetivo é ensinar para eles por que houve essa deportação, não foi uma coisa acidental, não foi uma situação meramente, né, eventual, foi algo que Deus fez como forma de juízo pela infidelidade do seu povo. Por quê? Israel foi chamado por Deus lá do Egito para ser uma nação de sacerdotes. Israel foi chamado por Deus, foi libertado por, né, sempre você vai lembrar essa expressão, né, quando Deus fala a Israel, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus que tirou você do Egito, Israel. Então, Israel foi retirado do Egito com um braço forte, com mão poderosa de Deus, saindo daquela escravidão para ser um povo livre, mas para ser um povo de Deus, para ser luz para as nações, para ser um povo que proclamasse as virtudes de Deus entre os povos. Então, um povo escolhido para isso. A partir do momento em que Israel perde totalmente essa missão, Israel se afasta desse objetivo divino, o cumprimento lá de Deuteronômio. É por isso que a gente fala que aqui o texto de Reis ele tem uma abordagem deuteronômica, porque ele vai seguir aquelas verdades prometidas lá em Deuteronômio. Lembra quando fala da bênção e da maldição? Então, esse é o objetivo do livro. É entendermos na história de Israel, assim como foi escrito para eles naquela época entenderem isso, para nós também, ao fazermos a leitura bíblica, entendermos que o objetivo do escritor é mostrar por que aconteceu ao final o exílio, por que eles chegaram naquela condição. Eles saíram de um reino unido, eles saíram de uma glória que foi o reinado de Davi e depois de Salomão, e eles chegam ao declínio, eles chegam aqui ao fundo do poço, no momento em que eles são, né, destruídos, são deportados para a Babilônia, e aí você tem esse episódio histórico, isso é registrado pela história, e a Bíblia também traz esse relato. Então, esse é o objetivo. Está falando sobre salvação especificamente? É uma teologia de salvação? Não está falando de salvação, mas tudo que foi escrito para o nosso ensino. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Eu queria que você lesse aí comigo. Vamos lá para o Novo Testamento? Abra aí Romanos, tá? Abra aí a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Leia aí comigo, Romanos 15, 4. Paulo diz assim, olha, pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Esse versículo para mim é muito importante, ele faz muito sentido, quando Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo que foi escrito, tudo que está na palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino. Para quê? Para que através da paciência, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meus irmãos, ainda que o texto aqui não esteja falando, né, de uma doutrina de salvação, falando lá no livro de Reis, nós temos a percepção do efeito devastador do pecado, do efeito deletério da idolatria. Nós temos a percepção da miséria que é o pecado. O que é desobedecer a Deus? Isso fica claro para a gente. E as consequências da desobediência. A gente hoje, no Evangelho, tem uma visão mais completa. Hoje, no Evangelho, nós temos a palavra de Deus completa e a percepção mais completa da obra e do plano de Deus. Não há dúvida. Mas em termos de obediência, em termos de compreender, né, que mesmo que você hoje não construa aí um Astarote, né, não faça aí um poste ídolo, mesmo que você hoje não construa aí uma imagem, um bezerro de ouro, como fez Jeroboão, o fato é que nós, se não vigiarmos, escuta o que eu estou dizendo, hein? Se nós não vigiarmos, nós somos tão idólatras quanto Salomão, Jeroboão, Roboão e aqueles que se seguem. Se nós não vigiarmos, se nós não formos fiéis à palavra de Deus, nós recairemos na idolatria. Primeiro, a idolatria do nosso próprio ego, que é um grande risco. A egolatria é colocar o nosso ego no centro e sermos, né, adoradores de nós mesmos. Paulo registra isso quando ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, sobre a degradação humana. Ele fala que os homens passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Eles, inculcando-se de sábios, fizeram-se tolos, e eles se obscureceram nos seus próprios pensamentos. E eles, tendo conhecido a Deus, né, pela criação, por tudo que foi feito, eles não glorificaram a Deus. E aí, ladeira abaixo, descendo a ladeira, você vai ver o relato de Paulo, no capítulo 1 de Romanos, mostrando qual é o castigo, qual é o juízo de Deus. Ele diz que a ira de Deus se manifesta desde os céus sobre esses homens. Então, e você está no Novo Testamento, você está em Romanos. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte: é um texto histórico, é um texto narrativo, mas ele mostra o retrato do coração do homem. Ele mostra o retrato do nosso coração. E se nós não vigiarmos, e se nós não formos pessoas tementes a Deus, buscando a palavra de Deus, a gente tende a cair na mesma idolatria. Não de forma tosca, né, como eles caíram, né, com essas imagens, esses ídolos, esses falsos deuses pagãos, mas nós hoje corremos o perigo de, não vigiando, cairmos na idolatria, seja do dinheiro, seja do nosso próprio ego, seja da igreja, a idolatria da igreja. Pode ser, a igreja pode se tornar um ídolo para a gente. Então, são vários cenários que se apresentam hoje e que mostram que nós, assim como eles, como seres humanos caídos que somos, raça caída que nós somos, mas nós somos regenerados pelo Espírito Santo, mas nós somos alcançados pela graça e, portanto, nós caminhamos em novidade de vida. Agora, dentro desse cenário, o fato é que um cristão, aquele que é alcançado por Deus, mas desobedece, se desvia da verdade do Senhor, o fato é que ele vai experimentar um fel de amargura. Como como Pedro fala, né, para aquele Simão, o mago, e que ele oferece dinheiro. Pedro fala assim: olha, eu vejo que você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Laço de iniquidade, fel de amargura. Era a realidade do coração de Simão, um encantador ali, aquele homem que, naquele grande avivamento em Samaria, ele queria oferecer dinheiro. Ele colou com Filipe. Depois, quando vieram os apóstolos, eles ofereceram dinheiro para ter o poder, né, de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele não entendeu nada.
ele ouviu a palavra, ele caminhou com Filipe, ele viu milagres, sinais, mas ele não entendeu nada do evangelho. Ele queria comprar a bênção de Deus. Por quê? Porque o seu objetivo era usar aquele poder para o seu próprio engrandecimento. Era usar aquela virtude que ele viu sendo exercida através dos apóstolos. Ele queria ter também aquele poder, porque ele era um encantador, ele era um mago, e ele iludia há muito tempo as pessoas de Samaria com as suas histórias, né? Não é à toa que a gente está falando aqui dessa região. Samaria é a parte do norte aqui, que vai ser o reino de Jeroboão. Então, voltando, né, feita essa aplicação, vamos seguir um pouquinho o texto. Eu queria que vocês fossem para o capítulo 13 comigo. Nosso objetivo hoje é 13 e 14, né, trabalhar esses dois capítulos 13 e 14. Então, o que nós temos aqui? Veio a palavra do Senhor ao profeta, e aqui no capítulo 13, é um homem de Deus, profeta é um homem de Deus, né, ele fala aqui, ele chama de homem de Deus, que ele veio de Judá até Betel, para profetizar contra Jeroboão e contra o altar, tá bom? Então, não se fala o nome desse profeta, só diz que é um homem de Deus, a Bíblia não registra o seu nome, mas eu queria que você lembrasse o contexto. Por que esse profeta foi levantado para profetizar contra o altar? O capítulo 12, na parte final, que nós já comentamos, né? O capítulo 12 mostra que Jeroboão, temendo que o povo fosse adorar em Jerusalém, Jeroboão, temendo que o povo fosse adorar em Jerusalém, e o coração do povo ficasse ao lado de Roboão, Jerusalém era o centro do culto. Lembra que já estudamos sobre o templo de Salomão, lembra? Gente, o templo é um elemento central da história de Israel. O templo em Jerusalém é um elemento central da história de Israel, desse ponto em diante, a partir do reinado de Salomão. Davi não conseguiu construir o templo, Salomão foi o construtor, foi Salomão que consagrou o templo ali a Deus. E a história de Israel vai girar em torno desse templo, até a sua destruição, até a destruição pela invasão dos babilônios em 586 a.C. Então, veja que importante, temendo que o povo fosse adorar em Jerusalém, que era o local do templo, Jeroboão estabelece dois lugares de culto, Betel e Dan. Então, Jeroboão, no norte, ele não quer que o povo desça a Jerusalém, para que ele não perca o povo. Veja, a política dele foi totalmente equivocada. Em vez de cumprir aquela ordem de Deus, trazida por Aías, de ser fiel a Deus, e Deus daria um reino estável para ele. Veja, Deus falou com Jeroboão, eu vou te dar um reino estável, se você me obedecer, se você seguir os meus mandamentos, os meus estatutos. Mas Jeroboão, temendo, porque ele não confiava mais em Deus, temendo perder o coração do povo, estabelece em Dan e em Betel dois lugares de adoração, para que o povo não descesse. Betel era cerca de 18 quilômetros, um pouco acima, a norte de Jerusalém, então era bem perto, né? Mas claro, com os transportes da época, a dificuldade de acessar, se eu tenho um lugar mais perto, eu vou chegar, eu vou adorar em Betel. E ele fez 2 bezerros de ouro, gente, parece inacreditável. Quando você lê o texto, fala assim, não acredito. Será que esse povo não lembrava? Olha, já se passaram muitos anos, desde o Êxodo. Lembra quando Arão está com o povo enquanto Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei, e como Moisés se demorava lá no monte, o povo pressiona Arão, e Arão faz bezerro de ouro. E diz assim, olha, eis o teu Deus que te tirou do Egito, bezerro de ouro. E o povo faz aquela festa, aquela bagunça, aquela orgia, adorando o bezerro de ouro. E quando Moisés e Josué estão descendo do monte, que o Josué ficava ali sempre de prontidão junto a Moisés, Moisés pergunta, que alarido é esse, o Josué? É alarido de guerra? Ele, não, isso não é alarido de guerra, Moisés, isso aí é a orgia, é a bagunça, é a festa pagã que o povo está fazendo. Olha, irmãos, foi um momento assim, trágico, porque você conhece essa história lá, né, no livro de Êxodo, Números, você vai ver essa história aí, o desenvolvimento da caminhada na peregrinação de Israel. Mas o fato é que a história se repete. Diz assim o versículo 30 do capítulo 12, por isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro.
Veja, então ele fez bezerros de ouro, colocou em Dan e Betel, para que o povo adorasse o bezerro de ouro e não fosse a Jerusalém. Então isso é pecado, isso é abominação diante de Deus. E como nós hoje também não fazemos nossos bezerros de ouro? Como nós hoje também não construímos os nossos ídolos, os nossos bezerros de ouro e nos desviamos da fidelidade a Deus? Então, parece absurdo, né? Mas não tem nada de diferente hoje, não tem nada de novo hoje. A história se repete, infelizmente, por ignorância, seja por a nossa postura, muitas vezes, de não querer ouvir a voz de Deus. E ele ainda faz santuários e altos, e aí você vai ver uma proliferação aqui uma proliferação da idolatria sob Jeroboão, no Reino do Norte. E diz que ele também fez as festas, né? Você tinha um calendário religioso de Israel, havia um calendário religioso, festa dos tabernáculos, né? As festas que eram a festa da Páscoa, Pentecostes, você tinha já as festas estabelecidas, mas diz aqui o seguinte, olha, no 32 do capítulo 12, fez uma festa no 8º mês, ele antecipou a festa, veja, ele antecipa a festa. Para quê? Para que o povo não vá fazer a festa em Jerusalém. Então, ele, além de fazer os altares, ele antecipa o calendário e ele faz a festa igual à festa que se fazia em Judá, diz o versículo 32, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. E aqui no 33, ao seu bel prazer, que ele escolheu a data dessa festa, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. É nesse contexto, é nesse cenário que aparece o homem de Deus, o profeta de Judá, que vai até Betel. É esse o contexto que eu queria que você percebesse. E diz o versículo 2 do capítulo 13, que clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Marca aí, por ordem do Senhor. A gente já comentou no encontro passado que a partir desse capítulo, do 12 para frente, né, do 11, 12 para diante, você vai ver uma intensificação da atividade profética, que não aparecia muito, né? Mas você vai perceber o seguinte, quanto mais os líderes, os governantes se corrompem, se desviam, mais importante, cada vez mais é importante a voz profética, a palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta repreende o erro do povo e repreende o erro do rei. E, meus irmãos, nesses tempos, né, fazendo aqui a aplicação para os nossos dias, né, nesses tempos em que nós vemos os nossos governantes se desviando, a igreja tem que ser a voz profética. Quando nós vemos nossos líderes, governantes, né, estou dizendo no nível federal, estadual, municipal, todos os níveis, tá? E aqui eu não quero escolher, né, para ser para ser aqui o alvo de crítica, são todos. Desde o presidente até o prefeito, o governador, o legislativo, o judiciário, todos, falando no sentido geral, tá bom? Para a gente não ter aqui tendência e achar que eu estou fazendo um discurso tendencioso. Estou falando de todos. Na verdade, quando o governante, e como era em Israel, quando o governante ele está violando a vontade de Deus, indo contra a vontade de Deus, a igreja é voz profética. A igreja se levanta como voz profética para quê? Não para politizar ou polarizar, mas para denunciar o pecado. A igreja é voz profética. Israel, quando o rei estava corrompido, o profeta era levantado, a voz profética era levantada para denunciar o pecado. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que compreender. A missão da igreja é anunciar o evangelho. A missão da igreja é falar das boas novas. E, ao mesmo tempo, nessa geração corrupta que nós vivemos, a missão da igreja é denunciar o pecado, é mostrar, seja de quem quer que seja, que esteja mentindo, que esteja violando, né, a lei de Deus, a vontade de Deus, que esteja agindo dessa maneira leviana, a voz profética tem que denunciar o pecado. E, é claro, chamar ao arrependimento. O objetivo é chamar ao arrependimento. A palavra de Deus sempre faz isso com a gente. E assim a igreja, ela não se omite. E assim a voz profética não se cala. E é claro que isso tem um preço. Tudo isso vai ter um custo. A partir do momento que você fala a verdade, que você não omite a verdade, vai haver um custo.
E a gente tem visto isso nas redes sociais, é óbvio, é claro, as redes sociais mostram isso, né? E obviamente, mais uma vez, eu não quero dizer de caso A ou caso B. Eu quero dizer o seguinte: quando você fala a verdade, quando você diz a palavra de Deus, a verdade, a palavra, não é moralismo, não é, sensacionalismo, não é manipulação de ideias. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus sempre vai ofender. A palavra de Deus sempre vai desagradar a muita gente. E isso tem consequências. E a igreja tem que estar pronta para assumir as consequências de denunciar o pecado. Assim como o profeta aqui no Antigo Testamento, ele foi levantado por Deus e ele foi ao rei. Olha a ousadia do profeta. Claro que ele não foi por conta própria, mas ele foi enviado por Deus. Veja, por ordem do Senhor, diz o capítulo 13, versículo 2. Por ordem do Senhor, ele clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Para aí um pouquinho, só para a gente poder compreender. Essa profecia sobre Josias vai se cumprir, você vai ver isso lá no segundo livro de Reis. A gente vai chegar lá. Josias foi um reformador. Josias foi levantado por Deus, foi um rei temente a Deus. Josias foi um reformador. Ele encontrou a lei. Olha, o templo estava ali, o templo estava um pardieiro ali, o templo estava em ruínas. E aí eles vão fazer uma faxina no templo. O rei diz assim: olha, vamos limpar isso aqui. Estava uma bagunça no templo. E ao fazerem a faxina do templo, eles encontram a lei. A lei é lida para o povo. E com a leitura da lei ocorre um grande avivamento no reinado de Josias. E Josias é levantado por Deus para fazer essa limpeza. E essa palavra vai se cumprir mais à frente. Lá no segundo livro de Reis, você vai ver o estudo, quando a gente vai chegar lá e vai falar sobre o reinado de Josias. Mas é importante você perceber que a palavra profética denunciando o pecado, adiantando o que vai acontecer no futuro, vai ser levantado, vai nascer da casa de Davi um rei chamado Josias, que vai ser usado por Deus para essa reforma, para essa limpeza em termos espirituais do povo de Deus, tá bom? E aí vem um sinal. O sinal é que o altar vai se fender. Veja que o Jeroboão estava nesse altar queimando incenso, e a palavra do profeta é que o sinal de que essa palavra era verdade, era a palavra de Deus. O altar seria fendido e a cinza se derramaria. E o que acontece? Ao ouvir essa palavra, o rei estende a mão sobre o altar e manda prender. Guardas, prendam esse profeta. Ele estende a mão sobre o altar, mandando prender o profeta. E a mão dele fica ressequida, ele fica com a mão paralisada. Tá? Por quê? Porque ele se voltou ali contra, ele estendeu a mão contra o homem de Deus, e assim ele não podia mais recolher a mão, ele ficou com a mão paralisada, o braço paralisado. E aí ele pede, versículo 6, disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do teu Deus. Essa expressão aqui é importante. Implora o favor do teu Deus, não do meu. Jeroboão não servia a Deus. Jeroboão tinha se desviado, mesmo que num primeiro momento ele até tivesse algum lampejo de fidelidade. O fato é, mesmo que ele tenha sido levantado profeticamente para ser rei sobre o norte, Jeroboão, você viu aqui o texto do capítulo 12, totalmente desviado do Senhor, ele estende a mão e agora ele pede a oração. Intercede por mim, profeta, ao teu Deus, implora ao teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Deve ter sido uma cena estranha, O rei com aquele braço ali, que ele não conseguia voltar, aquele braço ali endurecido, aquela mão ressequida. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então veja, para mostrar que era Deus que estava fazendo todas essas coisas, para mostrar aqui a ação poderosa de Deus e a manifestação aqui da palavra de Deus. Aí você me pergunta: Marcelo, Jeroboão se arrependeu?
Jeroboão se arrependeu? A resposta é não. Ele não se arrependeu. Ele convida o profeta para ir para a casa dele. Por quê? Você imagina, né? Depois dessa demonstração de poder, quem não quer ficar do lado desse profeta? Então ele convida o profeta para ficar com ele, para se alimentar, e o homem de Deus diz que não. Ainda que me desse metade do seu reino, não iria contigo. Então, o profeta explica que Deus lhe ordenara que não parasse, não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, mas que voltasse por outro caminho, não pelo caminho por onde veio, mas voltasse por outro caminho à sua terra. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus ao profeta era muito clara. Ele falou pela ordem do Senhor, ele recebeu instruções claras de Deus, e aí, na segunda parte do capítulo 13, parece que há um parênteses, né? Você viu aqui a manifestação, então, da palavra profética. Jeroboão não se arrepende, e o profeta segue o seu caminho. E aí vem um parênteses aqui na segunda parte do capítulo 13, que é interessante, que não é de graça, gente, nada na palavra de Deus é de graça, tá? Então você vê o seguinte, morava em Betel um profeta velho, né, que morava em Betel, veja, Betel, que era a região ali dominada por Jeroboão, onde tinha esse culto, né, do bezerro. Esse profeta velho, para encurtar a história aqui, foi informado por seus filhos. Eu até pesquisei no texto aqui, no hebraico, essa expressão mesmo, profeta velho, né? Como se, não sei, é uma expressão que o texto usa, profeta velho, né? Esse homem, esse profeta velho de Betel, ele recebe a notícia e aí ele pega um jumento, ele vai atrás do homem de Deus de Judá, aquele profeta tinha profetizado contra o rei, contra o altar. Então ele vai até esse profeta e chama o profeta para ir para sua casa. Vem comigo, aqui diz o versículo 15 do capítulo 13. Vem comigo à casa e come pão. O que o profeta responde para ele? A mesma coisa que ele disse para o rei. Ora, se ele não ficou com o rei, ele vai caminhar com esse outro homem, esse outro profeta, suposto profeta. Ele disse assim no versículo 16: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Por quê? Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Veja, 2 vezes ele fala sobre isso, ele tinha muito clara a palavra de Deus para ele. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O profeta de Judá tinha muito clara a palavra de Deus sobre aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas olha o que diz o versículo 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Versículo 19, então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Gente, para tudo aí, para tudo. O profeta sabia muito bem o que tinha que fazer. As ordens de Deus eram bem claras. Ele deixa isso claro quando ele responde tanto ao rei quanto ao velho profeta. Não é verdade? Só que quando o velho profeta mente, veja, isso aqui foi um laço para ele, isso aqui foi uma armadilha para ele. Ele caiu na armadilha, caiu aqui no engano do velho profeta. Então, o velho profeta disse: mas eu também sou profeta e Deus mandou o anjo e me disse isso aí, mandou dizer isso para você. Veja, parece que automaticamente ele esquece o que Deus tinha falado para ele e se volta para essa palavra do profeta velho, que era mentira. Qual é a consequência disso? A consequência disso, encurtando a história, é que quando eles estavam comendo, a palavra veio ao velho profeta. Deus usou o velho profeta para dizer o seguinte: estando eles à mesa, o velho profeta disse: assim diz o Senhor. Agora ele está falando da parte de Deus. Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus te mandara, que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água. Ele diz assim: olha, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Olha só que situação. Consequência aqui, você vai ver o relato no decorrer do texto. Ele vai pegar um jumento, né? Ele albardou um jumento e saiu.
com essa palavra. Quando ele a caminho está, um leão sai e o mata. O curioso da história, né? Os comentadores liberais, eles acham que isso aqui é uma fábula. Os comentadores liberais, eles colocam isso aqui como se fosse uma metáfora, uma fábula. Mas o fato é que o texto narra que estava o cadáver do profeta de Judá, o jumento e o leão ficaram parados. O leão não destruiu, não despedaçou, não comeu o corpo ali do profeta, mas ele mata o profeta, o cadáver está ali, e o leão e o jumento ficam parados. São coisas que você vê aqui na narrativa bíblica, né, que a nossa mente moderna, ela não aceita, não compreende, mas o fato é que a palavra de Deus se cumpriu. Então veja, os homens viram o corpo, né, passaram a ver o corpo e falaram com o velho profeta. O velho profeta vai, pega o jumento, vai até o local e recolhe o corpo do profeta de Judá. Isso você vai ver lá no versículo 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado do caminho, o jumento e o leão, parados junto ao cadáver. O leão não lhe tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta à cidade para o chorar e enterrar. Então, o que acontece? O profeta velho coloca o corpo, né, na verdade, do profeta de Judá no seu próprio sepulcro. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, prantearam e dizendo, irmão meu, ele, né, se lamentando, porque ele foi o causador dessa morte. Não há dúvida que a sua mentira levou à desobediência do profeta, à rebeldia do profeta e à sua morte. E ele mesmo anunciou a morte do profeta. São aquelas passagens que a gente fica assim, né, curioso, caramba, que difícil entender isso. Poxa, Deus é tão severo assim, dessa maneira. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, o texto aqui, ele mostra que o profeta sabia claramente o que Deus tinha falado para ele. Se Deus tinha falado para ele claramente que era para voltar e não beber água, comer nada ali naquela terra, por que ele foi ouvir o falso profeta? Por que ele foi ouvir esse homem, o profeta velho de Betel? Qual seria a atitude dele? Qual seria a correta atitude dele, né? Imagina, você está no lugar desse profeta, o que você faria? O que você pensaria nesse caso? Ora, naturalmente que a sua resposta vai ser o seguinte, olha, eu ia orar a Deus. Né? A nossa resposta espiritual seria essa, né? Eu sou espiritual, Marcelo, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus e Deus vai falar, não, eu falei isso para você, não foi? Meus irmãos, a verdade é que muitas vezes, Deus está falando aqui com a gente na Escritura, todo dia. Se você lê a Bíblia todo dia, Deus está falando com você todo dia. Mas vem o pecado com a mentira dele, vem, né, o argumento falso, e dizendo o seguinte, não, mas eu também sou profeta de Deus, eu também estou falando da parte de Deus, e vai ensinar uma coisa, vai trazer uma palavra que é contrária à palavra de Deus. É essa a lição do texto, é isso que o texto está mostrando para a gente. Mas Deus foi muito rigoroso, coitadinho do profeta. Coitadinho não, ele sabia qual era a palavra de Deus. E se era para voltar e não ficar, e era para voltar por outro caminho, ele desobedeceu a Deus. Mas Marcelo, então será que Deus vai fazer isso comigo hoje? O leão vai me devorar ali, o leão vai me atacar? Não, não dessa maneira. Mas, meus irmãos, como nós perdemos, como nós nos atrasamos, como nós nos estagnamos espiritualmente por não continuar fiéis à palavra de Deus. Muitas vezes eu e você já temos uma palavra certa de Deus para a nossa vida, está aqui, ó. A palavra está aqui. Muitas vezes nós já temos, olha, eu sei que isso aqui é vontade de Deus, não há dúvida. Não há dúvida. Vou dar um exemplo bem radical, tá? A palavra de Deus diz que adultério é pecado. Adultério é pecado. Então eu não tenho dúvida sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus. Mas surge uma situação, imagina, surge uma situação. A palavra de Deus diz, não adulterarás. O adultério é pecado. Mas aí vem uma palavra e diz, mas não é bem assim, sabe? Olha, isso aqui também é bom, Deus também, o amor é que vale, o amor é mais importante, né? Não, isso não é a vontade de Deus, isso é mentira.
É a mentira do velho profeta, que a gente não deve cair nesse engano. Então, trazendo essa palavra, né, e aplicando à nossa vida essa palavra, a gente tem que entender que, assim como o profeta de Judá tinha muita clareza quanto à vontade e à palavra de Deus, nós também temos coisas muito claras aqui na palavra de Deus. E quando vier o argumento falso, né, dizendo que foi o anjo que apareceu, que o anjo falou, ainda que venha essa espiritualização da coisa para tentar nos convencer, eu também sou profeta e o anjo apareceu para mim. Rejeita essa palavra, porque você sabe qual é a vontade de Deus, você já sabe qual é a vontade de Deus. Então, se eu já sei o que Deus me disse, eu não vou me desviar do alvo. Amém? Essa é a questão. Se eu já sei o que Deus disse para mim e está dizendo na sua palavra, eu não vou me desviar do alvo. Eu não vou me deixar levar. Eu não vou vender minha primogenitura por um prato de lentilhas. Eu não vou me deixar levar pelas pequenas ofertas ridículas que vão me desviar do alvo, que vão me separar da comunhão com Deus, que vão me desviar daquilo que Deus chamou a minha vida, a sua vida, para que Deus faça através de nós e use a nossa vida e assim glorifique o seu nome. É essa a lição do texto. É isso que o profeta, infelizmente, né, ele caiu aqui porque ele foi desobediente. A palavra disse, olha, rebeldia, rebeldia. Deus ama a obediência. A rebeldia, a desobediência, a rebeldia, lá no primeiro livro de Samuel, quando Samuel adverte a Saul, ele diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia e feitiçaria, né, estão no mesmo patamar de pecado. É isso que Samuel fala para Saul, quando Saul resolve desobedecer e não quer esperar, e aí Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que Deus quer? Deus quer a nossa obediência. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que o texto mostra para a gente. Sem forçar o texto. Eu não estou aqui forçando o texto, forçando a aplicação. É o ensino evidente desse texto. É claro que é um texto histórico, narrativo, mas a gente tem que vigiar. A gente tem que manter sempre diante de nós a palavra de Deus. A gente tem que saber em quem nós temos crido. Em quem nós temos crido e prosseguir para o alvo, como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e ele diz também que ele prossegue para o alvo. Lá na carta aos Hebreus, o autor da carta diz que a gente tem que olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ouvindo a voz de Deus na sua palavra. A palavra de Deus é o que nos orienta e é a vontade de Deus para nós. Então, qualquer coisa fora, qualquer coisa que contraria aquilo que Deus já falou para você, saiba que é mentira, saiba que é engodo. E o resultado disso aí é o afastamento da comunhão, é a perda, né, da oportunidade, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. É por isso que nós temos que ter muito claro diante do Senhor, diante de nós, a vontade do Senhor. Como é que eu faço isso? Palavra e oração. Palavra e oração é o que nós precisamos urgentemente, é o que nós mais precisamos hoje, irmãos. Palavra e oração. Buscar a palavra de Deus, mas de uma forma correta, estudar a palavra de Deus e orar, buscar a face de Deus, que Deus fala conosco através da palavra. Deus ouve a nossa oração, Deus responde a nossa oração e que a gente esteja pronto a obedecer. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho. O capítulo 13, ele vai terminar com... É interessante, só um detalhe assim, parece despercebido, né? O profeta de Judá foi sepultado aqui no sepulcro do profeta velho. E ele até pede, quando eu morrer, diz o versículo 31, ele diz assim, olha, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Então ele queria ser sepultado junto ali com aquele homem de Deus. Dá um salto lá para 2 Reis, capítulo 23, 17. Dá uma lida lá. 2 Reis, 23, 17. Olha só que interessante, tá? Abre aí. Pula lá para 2 Reis, 23, 17. Só um parênteses aqui, rapidamente. Ele diz assim, olha, 23, 17, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. 23, 17. Veja só.
Vamos começar no 15, lê o 15, começa no 15 aí. Também o altar que estava em Betel, segundo Reis 23, está falando de Josias. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto, o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. Olha a palavra se cumprindo, a palavra do homem profeta de Judá, homem de Deus de Judá. E os queimou sobre o altar, assim profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Veja, esse capítulo 23, segundo Reis, está fazendo remissão àquele texto que nós acabamos de estudar. Então perguntou, 17, que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também juntou Josias todos os santuários dos altos. Então ele vai falar aqui que, né, ele faz uma, na verdade, Josias faz uma grande reforma. Mas o que eu queria registrar é que essa sepultura aqui, quando ela é encontrada lá à frente, né, tem um monumento. No tempo de Josias, ele encontra um monumento, ele pergunta que registro é esse aqui? O que significa esse marco? Ah, é o sepulcro daquele profeta que falou sobre você, Josias. É o profeta que falou sobre você. Então, Josias, né, a palavra se cumpre lá na frente. Muitos anos depois, essa palavra se cumpre na vida de Josias, tá bom? Então, só esse parênteses aí para você entender essa questão do sepultamento do profeta e do que vai se cumprir anos e anos à frente. Meus irmãos, fechando aqui o capítulo 13, o que nós temos aqui como, né, a reta final, né, do 13 para o 14, o que tem aí a reta final do reinado de Jeroboão? Depois dessas coisas, diz o versículo 33 de 1 Reis, capítulo 13. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Meu Deus! Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria consagrava para ser sacerdote nos lugares altos. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então, aqui, né, uma palavra de juízo, pela persistência de Jeroboão na idolatria, no pecado. E aí, dando continuidade, o capítulo 14 vai dizer, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Então, na sequência de todos esses acontecimentos, Jeroboão ainda se mantém infiel, idólatra, contra Deus. E aí vem a doença de Abias, seu filho, tá? Abias, sabe o que significa Abias? Abias significa meu divino pai é Yahvé. Olha, essa doença de Abias leva a Jeroboão fazer um estratagema e dizer para a mulher assim, olha, para a mulher dele, vai e se disfarça e vai até Aías, o profeta. Ele envia a mulher, ele não vai ao profeta, ele envia a sua mulher para falar com o profeta Aías e pede que ela se disfarce, né, para que não seja reconhecida como mulher do rei. O profeta Aías, que era cego, né, diz aqui o texto do versículo 4, Aías já não podia ver. Aías ficava em Siló, né, por isso que Aías é chamado de Silonita. Aías ficava em Siló, que era uma outra cidade. Então, o Aías, diz aqui o versículo 4, já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Mas veja, meus irmãos, ainda que o profeta de Deus seja cego, ele enxerga espiritualmente, porque Deus mostra as coisas para ele. O profeta, o homem de Deus, Aías, ele é avisado por Deus. O versículo 5 diz assim, olha, porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te
sobre o seu filho, que está doente, e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Então, irmãos, mesmo que houvesse todo esse esquema de Jeroboão para enganar o profeta, Deus fala com os seus profetas, Deus fala com aqueles que são levantados por ele. Então, ela não consegue enganar, resumindo a história, né? Ela não consegue enganar, e aí vem mais uma vez aqui a palavra de juízo, nos versículos que se seguem, né? Aías dá uma palavra de juízo para Jeroboão, né? A partir do versículo 7, ele diz para a mulher que ele é encarregado de dizer palavras duras novas, e aí ele fala sobre a consequência da idolatria de Jeroboão. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 10, portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Então veja, o menino morreu, o Abias morreu, e diz aqui que todo Israel pranteará Abias. Abias foi honrado. O texto não está dizendo que Deus fez adoecer. Cuidado para a gente não colocar palavras onde não existe, tá, o registro. Mas diz que ele adoeceu. Deus podia curar? Podia. Mas o coração de Jeroboão continuava desviado, o coração de Jeroboão continuava idólatra, afastado de Deus. Então, o menino não é curado, o menino vem a falecer, né? E ele diz assim, olha, no versículo 12, tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa, quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Você imagina, né? Uma mãe ouvir essa palavra. E a palavra se cumpre, né? O menino vem a falecer e a palavra, né, profética vem aqui adiante, isso é importante a gente registrar, né? E diz assim, olha, todo Israel pranteará e o sepultará. Abias, filho de Jeroboão, foi o único que foi sepultado com honras. Abias foi o único sepultado com honras. Você vai ver mais à frente que, aqui no versículo 20, olha o versículo 20. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab vai ser outra tragédia que a gente vai estudar mais adiante. Mas o reino de Jeroboão durou 22 anos, e o texto não diz mais nada sobre o seu sepultamento. Há registro sobre o pranto quanto a Abias. Abias foi honrado. Talvez Abias tenha sido poupado desse mal, né, que ele, na continuação aqui do reino, ele sendo o sucessor, provavelmente ele era o filho mais velho, e depois é que vem Nadab aqui reinar em seu lugar, pela morte de Abias. Mas o fato é que o texto no versículo 13 diz, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Tá? Então, é interessante a gente, né, pensar nisso, né? Poxa, logo esse menino que era bom morreu. Meus irmãos, Deus tem os seus desígnios. A palavra de Deus era para se cumprir a palavra de juízo contra Jeroboão. Não em Abias, mas em Jeroboão. Então, o cumprimento da profecia vai acontecer, porque depois de Jeroboão vem Nadab, e depois a casa de Jeroboão é extinta, como foi profetizado. E, na verdade, Deus honrou aqui o menino Abias, né? Ele foi honrado. Muitas vezes a gente fica sem entender, né? Porque da morte de justos, de santos, né? De pessoas que são de Deus. A gente fala assim, poxa, por que logo o bom, né? Aquela pessoa que é de Deus, que é uma bênção. Veja, a morte dos seus santos é agradável ao Senhor. Deus os recebe. Deus os recebe. Eu entendo que Deus poupou Abias, né, desses sofrimentos gerados pelo seu pai. Eu entendo que, através do texto aqui, né, porque ele diz que a única coisa boa, né, a única coisa boa era essa. Se achou nele coisa boa para com o Senhor na casa de Jeroboão. Então,
E o Salmo diz isso, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando um justo é chamado ao Senhor, quando alguém bom, de Deus, temente, é chamado ao Senhor, ainda que a gente fique com saudade, se entristeça, né? A gente tem que entender que é a vontade de Deus. A gente tem que entender que Deus recebeu nos seus braços de amor. A gente tem que entender dessa maneira. E o texto aqui mostra isso. A morte de Abias não foi um juízo para Abias, foi um juízo para Jeroboão. Deus podia curar? Podia curar, mas Deus recebeu Abias no seu seio, Deus recebeu Abias e ele foi honrado no seu sepultamento. Então fica aqui o registro. Enquanto que Jeroboão não. Jeroboão foi, né, a morte dele, o registro, ele descansou com seus pais e ponto final. Não há honra na morte dele, pelo pecado que ele trouxe. E você vai ver o seguinte, tá? Só para a gente ter aqui uma palavra, né, caminhando já para a nossa conclusão, já tem 1h10 aqui de estudo, né? Já tem 1h10, passou rápido, né, irmãos? Jeroboão e Davi vão ser referências agora para os próximos reis, tá? Vou repetir, Jeroboão e Davi serão referências para os próximos reis. Por quê? Porque daqui para frente vai ficar conhecido o caminho de Jeroboão. O caminho de Jeroboão é o caminho da idolatria, do pecado, do desvio. E os outros reis, né, sempre vão ser comparados com Davi. Os reis vão ser sempre comparados com Davi. Ora dizendo, para alguns poucos, ora dizendo o texto, que o rei fulano foi fiel e andou nos caminhos de Davi, fez o que era reto diante do Senhor, como fez Davi seu pai. E em outros, ele não andou nos caminhos, não fez o que era reto, fez o que era mal perante o Senhor. E aí muitas vezes a referência, ele seguiu o caminho de Jeroboão, então ele desobedeceu a Deus. Então esses reis, eles se tornam referência. Davi, daquilo que foi obediente a Deus, segundo o coração de Deus. Jeroboão, aquele que por sua idolatria, né, foi pior do que Salomão. Ele, no norte, ele levou um declínio espiritual, né, tremendo com essa atitude dele para tentar segurar o reino. Então, irmãos, só para a gente concluir aqui o texto, né, só para a gente poder concluir, eu queria ressaltar o versículo 15, queria que você anotasse aí o versículo 15, quando ele diz assim, olha, também o Senhor ferirá a Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel dessa boa terra que dera aos seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel cometer. Então, esse abandonará também pode ser traduzido por arrancará. Abandonará Israel, arrancará Israel. O que o profeta está dizendo aqui? O profeta está falando sobre a invasão assíria. Esses versículos aqui, 15 e 16, eles estão se referindo ao ano 722, que no futuro vai acontecer a invasão assíria. Israel, aqui agitado como um caniço no vento, nas águas, será deportado, né? O povo vai ser levado para além do Eufrates. Tá aqui a palavra profética, que vai se cumprir mais à frente, você vai ver na sequência do estudo. E Deus vai abandonar, arrancar, a expressão aqui é arrancar. Ou seja, lá na frente, no ano 722 a.C., Israel deixa de existir. Só fica o reino do sul, Judá. Israel acaba. Então acaba a história do reino do norte lá em 722, por causa dessa palavra profética. Tá bom? Fechando o nosso estudo, eu prometi que ia falar do capítulo 14, né? Você tem o lado do sul agora, o reino do sul, com o reinado de Roboão de Judá. Então você vai ver dos versículos 21 até o final, 21 a 31, você tem aí o relato do reinado de Roboão, que foi uma desgraça, que foi uma tragédia. Por quê? Olha o que diz aqui o versículo 22, tá? Fez Judá o que era mal perante o Senhor,
E com os pecados que cometeu, provocou o zelo mais do que fizeram os seus pais. Porque também, olha só, irmãos, também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. No 5º ano, aí vem aqui a invasão de Sisaque, rei do Egito, no 5º ano de Roboão. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, eu vou falar já dessa invasão, mas para só nesse pontinho aqui. A mãe de Roboão era Naamá, a Amonita. Naamá, Amonita, tá bom? Que fora, né, mulher de Salomão, né, essa mãe Amonita. Então, veja só, lembra que nós começamos esse estudo falando do capítulo 11, lembra? Começamos o estudo falando do capítulo 11. Quando Salomão se desviou pelos seus diversos casamentos, ele estabeleceu em Jerusalém, veja só, capítulo 11, versículo 7, ele diz assim: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon, Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então, a mãe de Roboão era Amonita, Naamá, a Amonita. E obviamente que o Roboão, ainda que ele tivesse aqui o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, filho de Salomão, ele conviveu com esse declínio moral e espiritual do seu pai. Ele era filho de Amonita e dentro desse cenário do seu reino de Judá no sul, ele, né, mergulha na idolatria, na lama da idolatria, e o povo vai atrás dele. E aqui tem um ditado, né? Tal rei, tal povo. Tal rei, tal povo. Isso aconteceu no norte, isso aconteceu no sul. Meus irmãos, a consequência é que Roboão, primeiro ele vai ser atacado por Sisaque, que é o rei do Egito, faraó Sisaque, sobe contra ele, e ele toma todos os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. Olha só, o reino de Salomão, que foi glorioso, você lembra que no reinado de Salomão a prata não valia nada, porque tudo era de ouro. Lembra que prata no reino de Salomão era uma coisa desprezada, não valia, era ouro. E o que acontece? Os escudos de ouro são levados por Sisaque. E aí o Roboão manda fazer escudos de bronze. Esse registro aqui é muito representativo do declínio, né, da queda. Veja, no tempo de Salomão tudo era ouro, tudo era revestido de ouro. A prata era considerada coisa de só menos importância. Roboão está abaixo da prata, ele está no bronze. Ele faz escudos de bronze. E aqui toda vez que, né, toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Ou seja, ele ficou tão limitado. Então, todos os bens da casa do Senhor, da casa do tesouro do rei foram levados. Ele foi saqueado. E aí tem que fazer escudos de bronze para mostrar o declínio, né, a consequência do declínio, né, do que era ouro no reinado de Salomão e agora o pobre Roboão, né, tendo que fazer escudos de bronze e tendo que guardar. Sabe quando tem que trocar ali os equipamentos? É isso que ele fazia, esse que é o relato do texto bíblico. E veja, o reino de Roboão foi tão ridículo que ele vai terminar dizendo assim: quanto aos mais atos de Roboão e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro dos reis, perdão, no livro da história dos reis de Judá? Ele diz que houve guerra entre Roboão e Jeroboão todo o tempo. O Roboão reina apenas, né? Ele começa a reinar com 41 anos, ele só reina 17 anos, muito pouco, né? Comparando com Saul, Davi e Salomão, que reinaram 40 anos cada um. O reino dele é curto, o reino dele é um reino de guerras, o reino dele é um reino em que ele é pilhado, ele é atacado, ele tem guerra constante com Jeroboão, veja, a inimizade entre sul e norte, e termina dizendo que ele descansou com seus pais e foi com ele sepultado na cidade de Davi. E aí o texto reforça: Naamá era o nome de sua mãe,
amonita. Naamá era o nome de sua mãe, amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Esse é outro Abias, é o Abias de Judá, que vai reinar agora, e a gente vai conversar sobre isso no próximo encontro. Tá bom, meus irmãos? Olha, a gente chega ao final, já deu aqui 1 hora, quase 1h20 de estudo. Foi um pouco mais extenso hoje, né? Porque tem muita riqueza de detalhes, aí você pode aí complementar a sua leitura, o seu estudo. E o que fica desse texto para a gente? O que fica desse texto para a gente poder concluir aqui o encontro? O primeiro ponto é a obediência à vontade de Deus. Veja que o tema, a linha condutora desse texto que nós lemos é a obediência à palavra de Deus. Jeroboão desobedeceu. O profeta de Judá que foi levantado desobedeceu a palavra de Deus. O profeta velho de Betel mentiu para o profeta de Judá. Então você vê que Roboão se desviou e a idolatria, a desobediência à vontade de Deus. Então, se nós temos a vontade de Deus muito clara diante de nós, o que nos cabe fazer? É obedecer. É ouvir a voz de Deus, é cumprir a palavra de Deus, é fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer para a nossa vida, aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida, que não é um mero pedido. As pessoas costumam dizer assim, Deus é cavalheiro, Deus é gentil, é cavalheiro, Ele respeita a sua vontade. Será que isso é verdade? Deus é cavalheiro, Deus é educado, Deus não vai violar a sua vontade, você tem livre-arbítrio, faça o que você quiser. Será que isso é verdade? À luz do que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus? Será que é verdade? Se a gente sabe a vontade de Deus, Deus tem para a gente alguma coisa, a gente despreza a vontade de Deus, que está clara para a gente. Então, esse é um ponto que eu queria reforçar desse texto de hoje. E lembrar que, dentro dessa narrativa histórica, né, dentro desse relato, o objetivo do autor é mostrar por que houve o fim do Reino do Norte, o fim do Reino do Sul, por que houve o juízo, a deportação, por que todas essas tragédias se abateram sobre Israel. Porque Israel deixou de andar, deixou de caminhar com o Senhor. Você vai ver isso muito claro quando a gente chegar lá na frente, no futuro, nos livros proféticos. Você vai ver muito claro a atividade dos profetas falando sobre isso. Os profetas pré-exílicos e os profetas do exílio e pós-exílicos. Você vai ver isso muito claramente. Os profetas sendo levantados por Deus para trazer uma palavra de exortação, para que o povo volte a obedecer, para que o povo volte a temer a Deus, para que o povo volte a submeter à vontade de Deus. Então esse é o ponto. É essa narrativa, é isso que a Bíblia está dizendo. E no contexto geral dessa história bíblica que nós estamos estudando, Deus está mostrando sempre de volta o caminho da salvação. Deus está sempre, para não ficar aqui num tom legalista, né, pesado, mas que você entenda que o Deus que nós servimos é um Deus amoroso. É um Deus de amor, de misericórdia, de graça. E Ele está sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Sempre chamando os seus para que venham caminhar com Ele. Para que venham desfrutar, né, da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. A gente termina aqui, né, o tempo já foi aí bem ultrapassado. A gente termina aqui e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe nossa semana, né? Começando uma semana aí, hoje é segunda-feira. Deus abençoe as nossas vidas e Deus continue falando nos nossos corações, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.